Muito bom dia, estamos aqui novamente para mais uma discussão de caso clínico do Espaço Maestria. É um processo, então eu sou a Raquel Corso, psiquiatra, e tenho o prazer de coordenar o caso clínico de hoje. Então, esse é um espaço maravilhoso para poder pensar, discutir temas profundos, interessantes da psicanálise, com gente bastante qualificada. Então, na nossa mesa de hoje, temos a doutora Ana Cândida Vieira. Ela é psicóloga e ela vai apresentar o caso clínico de hoje. Nos nossos debatedores, temos a doutora Liz Baini Rodrigues de Freitas, que ela é médica, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica Argentina. E também o doutor José Newton Rodrigues de Freitas, médico, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica Argentina. Eu convido todos vocês que fiquem até o final, que será revelado uma surpresa para todos os participantes. Então, vamos passar agora ao caso clínico da doutora Ana. Bom dia a todos. Eu vou começar a ler o caso clínico, vou explicar um pouquinho sobre o paciente, sobre o que aconteceu nessa sessão, e depois vou passar a leitura da sessão propriamente dita. Vocês vão observar que, enquanto eu ler a sessão, as minhas interpretações não vão ser ditas, então o diálogo completo não vai aparecer. Vai ser, então, só as falas do paciente. F, homem, 40 anos, profissional liberal, casado, 2 filhas. O motivo da consulta é por quadro de ansiedade desde que descobriu que sua mulher o traiu. Desde esse episódio, o casal faz psicoterapia de casal. A indicação para o tratamento individual foi da psiquiatra que o acompanhava. Ele é o primeiro filho do casamento de seus pais. Sua mãe já tinha uma filha de uma relação anterior casual. Quando seus pais se conheceram, ambos estavam na faculdade. Sempre tiveram muitas dificuldades financeiras. O pai passou no concurso para trabalhar em uma instituição bancária, mas como precisava ir para outra cidade, desistiu a pedido das irmãs para ficar cuidando do seu avô. Isso, segundo o paciente, prejudicou a estabilidade financeira da família. Sua mãe é de cidade perto de Porto Alegre e veio estudar aqui em Pelotas e deixou a filha aos cuidados de seus pais. No meio da faculdade, depois de 3 anos de relacionamento, ela engravidou de F. Seus pais tiveram mais 3 filhos, todos não programados. Quando F estava com 1 ano e 3 meses, sua mãe engravidou do seu irmão. Não sabia responder se seu parto foi normal ou cesárea. Seus pais nunca lhe disseram. Foi buscar a informação quando lhe indaguei a respeito. Daí soube que nasceu de parto normal. Pouco sabe sobre sua infância. Acredita que tudo foi normal. Segundo ele, a única intercorrência foi que nasceu com hernia inguinal, que só foi solucionada aos 20 anos. Ano passado, fez cirurgia de fimose, aos 39 anos. F namorava e conhecia R, sua esposa, há 6 meses, quando foi fazer uma viagem internacional de 1 mês. No retorno, a namorada ficou grávida e casaram. Na época, um amigo lhe alertou: se tu quer assumir essa criança, tudo bem, mas não precisa casar. Ele se sentiu na obrigação de casar, afinal gostava da namorada. Depois de 4 anos de união, tiveram a segunda filha, mais ou menos planejada. A esposa queria e ele cedeu à vontade dela. Atualmente, vê que a relação é muito tumultuada. Com a pandemia, tiveram que dispensar a empregada.
Contam com a ajuda dos avós no turno da tarde, enquanto estão trabalhando. A esposa passou no concurso público e fica o dia fora trabalhando. Ele, por conta disso, fica pela manhã cuidando das filhas e da casa. A esposa pouco ajuda na rotina doméstica e nos cuidados com as crianças. Agora eu vou contextualizar um pouquinho o que aconteceu nessa sessão para vocês entenderem o caso depois que vai ser narrado. Essa consulta foi uma troca de horário solicitada pelo paciente, que não foi registrada por mim na agenda, motivo que acabou gerando o meu esquecimento do novo horário do paciente. Por estar contraindentificada com os conteúdos do paciente, agi de forma incomum ao meu procedimento padrão, anotar as alterações quando elas acontecem na agenda, o que me levou, então, a esquecer do paciente. Ele chegou e eu precisei solicitar seu retorno para o horário seguinte. Por isso, no início da consulta, minha conduta habitual de aguardar o material vindo espontaneamente do paciente foi alterado. Iniciei a sessão explicando sobre o meu esquecimento com relação ao paciente e a necessidade de entendermos o que aquilo significava. Então, agora eu vou começar a ler o material do paciente. Oi, deu? Dá licença. Como é que tá? Tudo bem? Eu fui no escritório porque eu já estava trabalhando, então... Sim, mas não acho um pouco que a gente fugiu da... Sim, mas acho um pouco que a gente fugiu da rotina, né? Sim, e eu não. Mas também porque eu te falei no domingo, né? Sim, porque talvez tu estás tentando me dizer que é isso que eu passo para as pessoas. O que seria, por exemplo? Porque eu não sei. Se tu for pensar assim, quais seriam as situações e os contextos ou os traços de personalidade de uma pessoa que faz com que todos os outros contextos esqueçam dela ou coisa similar? Eu não sei o que seria. Pois é, porque eu sempre me considerei uma pessoa que consigo me colocar, sabe? De me expressar. Se você me colocar num grupo de 20 pessoas aqui e todas elas conversarem e tal, eu não vou ser aquela que vai ficar quieta num canto sem ser notada, a ponto de ser esquecida. Eu tenho opiniões sobre as coisas, eu consigo colocar e tal. Então eu não me vi assim com um temperamento e uma personalidade. Ai, ele vai se mostrar esquecido, né? É estranho isso. Sim, pois é. Mas aí, quando tu fala em necessidades, será que é porque sempre me coloco no segundo plano? Pois é, mas eu poderia, e ele gagueja. Talvez seja uma tentativa de ser compreensivo. Eu não sei. Por exemplo, eu poderia ter contato com as pessoas que poderiam ter chegado e dizer assim: ah, não, Ana, isso é uma falta de responsabilidade tua. Se eu marquei às 10 horas, muitas pessoas falariam assim, né? Sim, quer dizer que essa é a tua hora. Sim, eu tento ser compreensivo, de me colocar no lugar do outro, de me colocar no teu lugar, de dizer que também já me aconteceu comigo. Eu sei como é que é. A gente está atrapalhado, a gente esquece. Se isso não prejudica em nada, eu só vou ter que voltar para o escritório. Então eu tento ser compreensivo. É, e é sempre aquilo de tentar tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho muito claro na lembrança de uma vez que a gente foi jantar com a família de uma namoradinha minha na época. E aí no restaurante, trouxeram o peixe e o camarão tudo antes. E aí, 20 minutos depois, trouxeram arroz. E eu me lembro que a Dinda dela, que era uma criatura insuportável, deu uma mega mijada no garçom. Que talvez nem fosse o problema dele, né? Só que foi uma coisa deselegante, que também, que absurdo, que não sei o quê. Eu achei aquilo tão ruim, tão...
que ficou marcado uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e eu me lembro dela espezinhar o garçom porque trouxe o arroz depois e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Cara, eu nunca posso ser assim, eu nunca posso. Por mais que ela tivesse razão, e ela tinha razão, um arroz vir 20 minutos depois é absurdo, porque o arroz se faz muito mais rápido. Mas mesmo assim, o jeito de falar a coisa, a delicadeza, né? É, eu não sei, mas depende, às vezes, por quem, não sei. Por exemplo, não levo desaforo para casa da maioria das pessoas, mas claro que não é uma situação de desaforo às vezes. É que é mais do tipo quando sou provocada e tal, daí eu reajo. Mas talvez em outras situações que não me parece afronta, uma violência comigo, gagueja, eu me deixo ficar em segundo plano. Não sei, pode ser isso também. Sim, eu fico pensando assim. O que eu já coloquei antes para ti, que eu sinto que a partir do momento que eu virei marido, eu virei pai, eu virei sócio do escritório e tudo, que é como que se não que eu ache, não que eu não tenha uma individualidade, eu tenho, mas eu muitas vezes eu deixo a minha individualidade, as minhas necessidades de lado para poder ser o pai, para poder ser o marido e etc. E talvez eu não consiga, eu não saiba como equilibrar isso, porque em muitos momentos, por exemplo, vai ter um conflito entre o que vamos fazer prevalecer, sabe? A minha individualidade ou a outra situação de ser um outro papel, de exercer um outro papel, tanto nas coisas grandes como nas pequenas. Quer dizer, daí eu tenho que ficar equilibrando. Por exemplo, tem uma TV na sala que é maior, entendeu? Eu quero ver o jogo do Inter, só que as meninas querem ver o desenho. Eu estou falando da minha necessidade individual contra um desejo do próximo, que elas querem ver outra coisa. Claro que quando tu consegue equilibrar, poxa, tem outra TV, tem o celular, só que na verdade, quase que 24 horas por dia eu me deparo com isso, né? Quer dizer, de tarde, eu queria estar vendo um filme e eu tenho que estar trabalhando. Então eu vou trabalhar. E é sempre assim. É como se eu fosse é como se fosse um eterno dilema do que vai prevalecer, meu interesse individual ou que nem agora de manhã. Eu poderia ter dito não. Agora eu já estou aqui, eu quero. Eu tinha pensado um plano para as 11. Mas eu nunca tinha me visto por esse prisma, de ser uma pessoa que se deixa colocar em segundo plano. Talvez seja. Pois é, na teoria eu até tento ocupar a importância do meu papel. Sei que eu sou ou deveria ser muito importante como marido. Às vezes eu me sinto, ou como pai, eu sinto em relação às meninas. Assim, eu sinto muito amor delas, eu sinto muito a confiança delas, eu sinto que eu sou um porto seguro para elas, eu sinto também que sou um exemplo. Então, isso me incomoda também, porque eu sou um exemplo para as coisas boas e as ruins, né? Por exemplo, esses dias, a G, a filha mais velha, falou uma coisa assim, que me magoou bastante. A gente estava em casa, não sei o quê, e aí não sei o quê. Se a R, sua esposa, deu uma ralhada com ela, porque ela estava fazendo uma coisa que não era legal. Ela pegou e levantou a voz para a R, porque não sei o que não sei o que. Então, a partir de agora, eu vou te tratar que nem o papai te trata. Só olhou para a R. E isso me calou fundo, né? Porque na cabeça dela, eu pensei, na cabeça dela, eu trato mal a R. A gente briga, a gente discute, eu grito com R, etc. E talvez seja isso que eu estou passando para a G. E eu não quero que no futuro
ela tenha relações que desgastem, que seja corrosiva, que seja abusiva. Eu quero que ela encontre um namorado ou uma namorada, sei lá, que seja, sei lá, melhor que eu. O ruim ou o bom? Eu vejo muito essa questão de explosivo, da gente brigar, da gente discutir, gritar, que essa coisa que eu não quero que ela veja em mim, quero que ela só veja as coisas boas. Eu vejo muito do meu pai. Meu pai é assim, disso, de gritar, de ficar brabo, daí sabe, né? Fala uma vez, fala duas, fala três. Claro, meu pai fala uma, na segunda ele já briga, né? Eu ainda tô tipo, falo uma, falo duas, falo três, falo quatro, depois já explodo. Mesma coisa com elas, né? Porque elas estão teimosas, estão cansadas com tudo. Eu já falei com a R, eu fico mal, que a única forma que eu consigo hoje ter paciência, me sentir disposto para fazer com que as coisas aconteçam, é sendo tipo mais violento, mais agressivo, né? Tipo, não estou conseguindo, nem a R muito menos. Sei lá, de repente a gente não tem autoridade moral que você diga, não faça isso, né? Poucas vezes eu consigo, a R não consegue nunca. A autoridade dela com as crianças é zero, então ela não consegue nunca. E eu às vezes consigo dessa forma, quando eu estou descansado, quando eu estou com tempo, que é a menor parte do tempo, que normalmente é a menor parte do tempo. Eu consigo dizer não, não faz isso, ou explicar e é tranquilo. Isso é compreendido, poucas vezes. A maioria das vezes eu tenho que dizer não faz, não faz, faz isso, faz aquilo, vem e faz. E aí as coisas não estão acontecendo. Daí tu acaba e aí ele bate palma simulando uma palmada. Ou tu vem agora, eu vou te dar uma chinelada. Ou tu vem agora, ou tu vai ficar sem tal coisa. Ou tu vem não sei o quê. Na maioria das vezes acontece isso. Agora, o que leva a isso? Talvez eu não tenha autoridade. Tipo, elas sabem, por exemplo, que a G já falou uma vez: não é tu que manda, é o papai, falou para R. Mas eu acho que ela fala isso mais por uma questão de medo do que de respeito. Não é tipo, eu respeito o papai. Não, é, eu tenho medo do papai. Eu me lembro pouco da minha infância, da questão de medo. Eu me lembro mais adiante de eu, até hoje, quando eu estou lá na casa do pai, por exemplo, como meu pai mora com o Jota, o sobrinho, os filhos da irmã, que um tem 18 anos e o outro tem 12 anos, ele ainda dá as explosões com as crianças. O Jota vem e faz tal coisa e incomoda ele. Daí ele, pô, não sei o quê. Então, eu acho aquilo muito absurdo, as explosões dele. E no fim, daqui a pouco, eu faço até igual. E eu fico muito mal quando percebo isso, que a minha vida toda eu via ele fazendo e achava errado. E é a forma como eu tenho reagido com as crianças e tal. E eu não gostaria de fazer. E eu percebo, tenho senso crítico. É, sim, pois é. Eu até assim, porque eu acho que é uma questão de autoridade moral, tipo, a pessoa falar e tu, por exemplo, se tu me falar alguma coisa, eu não vou questionar, entendeu? Eu vejo que tu tem conhecimento, que tu domina. A maioria dos meus clientes, as coisas que eu falo, eles vão aceitar e assimilar. Com relação a R, a esposa, por exemplo, já não funciona tanto assim. Ela não respeita muito a questão das coisas que eu falo, e talvez as crianças também. Não sei se de repente não é uma situação dela sempre contestar a mim. As crianças acabam, não sei, não sei como cheguei a esse ponto, mas eu sei que gostaria de ser diferente com elas.
Obrigado, Ana, pelo material riquíssimo. Te entender. Vou passar a palavra para a doutora Liz, para que ela dê início à sua apresentação, à sua explanação. Bom dia aos colegas que estão junto comigo debatendo, bom dia aos que estão nos vendo. Eu vou me deter no caso, novamente, como eu fiz com o material da Raquel, e mostrar dentro da sessão da onde eu estou tirando o que eu vou dizer. Para mim, o conflito desse paciente com que faz que essas coisas todas aconteçam é o sentimento de culpa em relação à irmã que ficou com os avós e que a mãe não se fez cargo dela. Então, ele toda hora ele se faz ser abandonado, que nem a irmã foi abandonada. Então, quando a terapeuta esquece dele e troca ele por um outro paciente, é a mãe que trocou a irmã por ele. Preferiu seguir com ele, onde, com todas as dificuldades, se constituiu uma família, pai, mãe e filhos, e essa irmã ficou entregue aos avós, numa outra cidade. E provavelmente, não sei, porque eu não tenho dados aqui para falar, provavelmente não com o pai por perto, não com uma família constituída e não com o mesmo destino que esse paciente teve. Então, é uma pessoa que não pode se apropriar, não consegue se apropriar das suas relações afetivas, do seu entorno, da sua esposa, dos seus filhos, da mãe e do pai, principalmente do pai. Vocês veem que aqui todo é o conflito de filhas com o pai, de situações de filhas com o pai, porque essa irmã não deve ter sido reconhecida, por aí sim com nome, não sei, mas não reconhecida efetivamente pelo pai dela. Então, aonde a gente vê isso aqui? Ali quando se relata assim, ó, quando ele diz assim, ó, se tu for pensar assim, quais seriam as situações e contextos ou os traços de personalidade de uma pessoa com que faz com que todos os outros contextos esqueçam dela? Ou coisa similar, ou o que seria? Nós vemos aí esse material, aonde se vê de novo assim, quando ele diz assim, se você me colocar num grupo de 20 e aqui todas elas conversarem e expressar tal, aquela que for, eu não vou ser aquela que vai ficar quieta, num canto sem ser notada e a ponto de ser esquecida. Quer dizer, ele foi notado, ele de alguma maneira foi cuidado, ele teve pai e mãe que se fizeram cargo dele. Essa irmã não. Então, eu acho que o que ele está mostrando não é que ele faça com que as pessoas esqueçam dele. Ele está identificado com essa irmã por sentimento de culpa, é uma sombra que sempre recaiu e deve ter recaído sobre essa família, porque essa mãe também, consciente ou inconscientemente, deve ter se sentido muito culpada de ter deixado uma filha ao cargo dos pais e constituído uma outra família onde essa filha não essa pessoa, essa filha não se faz cargo. Então, eu acredito que essa mãe também não pôde se fazer cargo 100% dela, desse paciente, bebê, porque ao se fazer cargo dele, aparecia a ausência da irmã que havia sido deixada. Então, ele não pode se apropriar das suas relações afetivas. Ele não pode criar um clima bom nas suas relações afetivas, nem com a sua própria família, a grande família, e nem com a pequena família. Porque me dá a impressão, não tenho elementos nenhum, não tenho dados da história, mas me dá a impressão que essa irmã
foi para outro caminho, não teve as mesmas condições da qual ele e os seus irmãos têm. Ou estou falando dele aqui. E aqui, quando ele diz sim, também assim, sim, pois é, mas aí quando fala em necessidade, será que é porque sempre me coloco no segundo plano? Não, ele tem que estar no segundo plano, que nem a irmã, porque é uma culpa que não cabe dentro dele. Entenderam? Para vocês entenderem como é que isso funciona a nível inconsciente. Imagine vocês com uma farta refeição, comendo, e alguém com fome ao lado. Não tem como se comer bem. Então, ele não pode se apropriar, ele não pode tomar para si, tomar posse da sua vida e dos seus êxitos. Além do que, isso nós vemos o fato de não se apropriar, não poder fazer cargo e acabar renunciando quando a mulher trai, nós temos uma traição, e quando a terapeuta contra-identificada com toda essa situação abandona ele. Então, o que nós podemos tomar dessa situação? O que está identificado com essa irmã? Ele não, a parte dele é ele, e parte ele carrega essa irmã abandonada, ele carrega essa irmã que não teve essas possibilidades que ele teve na vida. Além do que o que aparece aqui também, que aparece inibido em relação à situação transferencial, à terapeuta, há uma crítica grande à mãe. Por que a mãe abandonou a sua filha? É uma mãe abandonante, é uma mãe que não se faz cargo das filhas, que aparece quando ele diz que a mulher passa o dia inteiro fora, que é tudo com ele, que a mulher se faz pouco cargo das filhas, no material da sessão, e aparece também a bronca com a terapeuta, que não pôde falar aqui, que não pôde dizer explicitamente, porque trocou ele, não se fez cargo dele. Colocou outra pessoa no dela. Então, vocês vão entendendo novamente como nós vamos desenhando a fantasia inconsciente. Uma coisa é o conteúdo manifesto, que é o que o paciente está falando. Nós temos que procurar a fantasia inconsciente, que é uma cena. Aliás, são milhões de cenas bidimensionais inconscientes que são uma trama. Então, aqui se vê bem essa trama, vamos assim dizer, de alguém abandonado, de alguém criticando por ser abandonado, e alguém se sentindo muito culpado por ter tido situações da qual essa irmã não teve. Além do que, me dá a impressão que aparece uma outra situação, que aparece a situação de traição, que a ideia é que a irmã também está furiosa com ele, porque ele traiu a irmã com a mãe, ou a mãe traiu a irmã com ele, porque seguiu com ele, amamentou ele, seguiu adiante e não fez o mesmo com essa irmã. Então, quem traiu quem foi ele e a mãe que traíram a irmã. Óbvio que dentro desse inconsciente, essa irmã é furiosa com ele, o que faz com que ele também não possa ter uma boa relação nas suas relações afetivas. Ele sempre tem que trazer um clima de briga nas suas relações afetivas por sentimento de culpa com essa irmã. Entenderam? Eu não sei se vocês vão conseguindo constituir o que eu estou falando a nível de superego, de ego, porque aqui encaixa bem o conceito que Freud explica de identificação em luto e melancolia. Quando Freud diz que o ego se identifica com o objeto perdido e toda a crítica que se tem contra o objeto
recai sobre o ego. Então, ele melancolicamente recebe todas as críticas que o superego diz para ele. E nós notamos aqui, quando ele diz assim, eu sempre me deixo em segundo plano, eu sempre isso, eu sempre... Aqui ele está melancólico, porque ele não se deixa em segundo plano porque quer. É tamanho o sentimento de culpa dele. E deve ter percebido a nível de inconsciente o tamanho sentimento de culpa da mãe ao estar com um filho, cuidando de um filho, e a filha entregue aos avós, que ele não consegue fazer diferente. Então, nós vemos bem a identificação com toda essa situação. Depois tem uma outra situação que se vê, que dá para nós pensar, por que essa bronca não pode ser colocada? Porque, em realidade, há sérias críticas em relação à mãe. É uma mãe abandonante, é uma mãe que não se fez cargo de uma filha. Ok, eu entendo, quero que as pessoas que estão nos vendo, eu não estou criticando a mãe, eu estou colocando isso a nível de fantasia inconsciente dele, como filho e irmão. Absolutamente eu estou criticando, essa mãe fez o possível, era uma mãe adolescente, e não tinha condições de fazer cargo dessa filha. Não é uma crítica, mas eu estou me colocando desde esse mundo interno dele. Porque o que se vê é que ele ficou muito chateado com a terapeuta pelo equívoco, e não pôde mostrar bronca, tudo ficou a nível racional, não, porque aí se nota muito bem não vou ler da onde eu tirei da sessão. Então, ele não pode criticar a mãe porque a mãe abandonou a filha, porque é uma mãe abandonante, então a gente também não pode colocar a bronca, porque ele poderia ser tão abandonado quanto a filha. Então, engole a bronca, independente que ele tenha sentido amor por esse casal, muito mais pelo pai que pela mãe, provavelmente porque essa mãe deveria estar muito atrapalhada em relação a essa outra filha, porque aqui ele traz muito pai, que cuidou, mesmo brigando, cuidou deles, por outro lado, também não pode botar bronca, porque essa irmã mais velha é furiosa com ele. Dentro da cabeça dele, é uma irmã que ele roubou a mãe, ele tem um pai, ele roubou os conteúdos bons, ele foi adiante, a irmã não foi, ele ficou com o melhor. Então, dentro desse mundo interno, engole a bronca, entendesse? E porque ele não pode sentir a bronca, porque destrói a irmã. Ele está sempre tentando reparar essa situação, inclusive com a irmã. Quando ele diz que ele vai assumir a filha, apesar do conselho do amigo que diz tu não precisas assumir, que ele está dizendo? Que isso deveriam ter feito com a irmã. Que deveriam ter assumido essa criança e o pai ter assumido o pai da irmã ou o pai dele, aí não sei, eu não tenho elementos da história para poder falar, que deveriam ter assumido essa irmã e não assumiram. O que cria um conflito para ele também, porque ele também não pode assumir essas coisas, ele não pode se apropriar dessas coisas. Então, aqui nós temos vários elementos, eu não vou falar muito da teoria, vou deixar para o Dr. José Newton falar, que também nós podemos ver a compulsão à repetição. Como a compulsão à repetição é um conceito do Freud que está além do princípio do prazer, quando ele fala
da instintividade de morte, que tudo aquilo que nós sofremos ao longo da nossa história infantil, aqui eu já estou colocando conceitos de Raskowski e Garma, de infantil, fetais e herdados, ancestrais, nós repetimos ativamente ao longo da nossa história de vida. Então, nós vamos ver aqui, e o que se repete? O clima. Nós temos climas de abandono, climas de briga, climas de sentimento de culpa. Tudo isso se repete novamente na história dele. Então, nós vemos clarinho a compulsão à repetição. Outra situação que nós vemos aqui, que também me dá a impressão que é um ponto de conflito, é que ele teve pai e essa irmã não teve pai. Ele teve um pai que, mesmo gritando ou não gritando, se ocupou, fez, teve presente, mesmo irritadiço ou não irritadiço, ele se constituiu como pai. E me dá a impressão que uma relação boa com esse pai, apesar de ser um pai irritadiço, da qual ele, por sentimento de culpa com essa irmã, claro, eu estou botando aqui, deve ter outros sentimentos de culpas, eu estou colocando dentro dessa sessão o que se dramatizou. Ele se identifica com o pior do pai. Então, ele acaba brigando, se irritando, porque ele não pode ter o pai bom dentro dele. Ele não pode ficar com o pai bom dentro dele, porque essa irmã não teve um pai bom. E você sabe que para o inconsciente não tem ausência, ou é a presença do bom ou é a presença do ruim. Essa irmã provavelmente tem a presença do ruim, porque é um pai ausente. Independente que deve ter avô que se fez cargo, mas o pai biológico me dá a ideia que não deve ter sido um pai presente. Então, ele se identifica com o pior do pai também. Não pode ser um pai, independente que tenha que colocar limites e tudo isso, não pode ser um pai carinhoso, não pode ter uma boa relação com as suas filhas, não pode ter uma boa relação com a sua mulher, não pode se apropriar do seu êxito profissional e o seu êxito pessoal. Quando ele fala, no fim, eu tenho que ser compreensivo, ele é uma pessoa boa e extremamente compreensivo, ele se coloca no lugar dessa irmã. E isso deve ser uma ferida que vai ter muito tempo para se fechar isso, porque ele deve ter essa conduta com outras pessoas na vida, de se deixar ser lesado, de se deixar ser, vamos assim dizer, lesado economicamente, mas aqui não me dá a ideia que é tanto no trabalho, me dá a ideia que é muito mais no afetivo. Mas o inconsciente não é seletivo, independente que a predominância de que se manifesta em determinados setores, é uma pessoa que deve deixar o outro, acaba sempre tomando a primeira fila, vamos dizer assim, o protagonismo, porque ele não consegue, porque tem essa irmã, e ele compreende a irmã, ele compreende o que é ser abandonado, ele se coloca no lugar da irmã, demasiado. E me dá a ideia, como aparece aqui, que não se fala desse tema. Não é uma irmã que me dá a impressão que se fale muito, que se diga muito. Isso tudo foi em silêncio. Por isso, nós temos essa situação atual. Era isso. Não sei se vocês conseguem entender. Eu quero só explicar ao pessoal que está nos assistindo que eu estou falando de fantasia inconsciente. Absolutamente, eu estou falando que é uma mãe ruim, que é uma mãe criticando a atitude da mãe. Isso eu estou botando como é que isso, essa trama familiar, essa novela familiar ficou dentro dele e que papel ele joga dentro dessa cena familiar.
Horas ele é a vítima, horas ele é ora ele é o ego criticado, horas ele é o superego que critica o ego, ora ele é a instintividade criticada pelo superego. E nós vemos bem isso aqui dentro de toda essa trama, da qual resulta essa renúncia, essa tremenda renúncia que ele faz na vida. Era isso, doutora Raquel. Muito bom, Liz. Aí a gente vê como a gente tem, como vale a pena estudar, como a gente pode, né, aprender com essas discussões que sempre são muito ricas. Vamos agora. Antes de passar, o que nós estávamos conversando nos bastidores, o doutor José Newton falou, psicanálise é imersão. E a gente precisa estudar muito, muito, muito mesmo para poder realmente chegar a entender as coisas mais primárias de cada pessoa. É só isso. Muito obrigada. Então, obrigada, Ana Cândida. Vamos passar, então, para as colaborações do Dr. José Newton. Bom dia a todos, obrigado, Raquel. Bom, esse caso clínico, esse material clínico, né, ele nos faz pensar em muitas coisas, mas eu separei, me restringi um pouco à estruturação do paciente. A doutora Liz se deteve profundamente na clínica, as interpretações, inferiu algumas coisas super pertinentes. Eu vou seguir na mesma linha de pensamento dela, só vou tentar construir todo o processo identificatório de um recém-nascido dentro de um ambiente com essas características, que vai nos ajudar a ter uma compreensão mais profunda do psiquismo e com o que nós podemos contar de melhor e de pior para encontrar uma saída para o paciente. Aparentemente, um paciente comum e silvestre, casos que a gente vê toda hora, com harmonias e desarmonias, mas com uma história muito especial por trás, né? A atuação da Ana Cândida, da doutora Ana Cândida, de alguma maneira mostra a dificuldade que ele tem de falar e de se conectar com determinados temas, que aparece assim de forma totalmente impulsiva através da contra-identificação dela com esse mundo interno, com esses objetos internos abandônicos, aos quais a doutora Alice estava fazendo referência. Isso já nos mostra um pouco a dificuldade que o paciente tem de pensar com a clareza que nós estamos pensando agora, até com um pouco da profundidade que nós estamos tentando. Evidentemente que o sentimento de culpa está presente, luto e melancolia fazem parte dessas relações todas, da maneira como isso foi se construindo. Eu vou falar coisas mais superficiais, depois eu quero me deter um pouquinho no que me interessa. A severidade vem surgindo, né, como consequência da elaboração dele. Ele usa mecanismos de defesa de dissociação, que alguns conteúdos estão apartados da consciência, ele nem sequer sabe. A própria identificação projetiva, digamos assim, ou a contra-identificação com a qual a doutora Ana Cândida dramatizou um aspecto da vida dele assim, de forma automática, brusca, violenta, como se fosse uma mola, tem que ver com a dificuldade dele tomar contato com essas questões todas mais profundas, que traumaticamente ele repete através da compulsão à repetição. E o grande problema está nos afetos, evidentemente, porque dentro de tudo, se a gente pensar na sexualidade adulta como o tripé, os elementos corporais, afetivos e sublimatórios, tomando Jamil Buchain, a parte do sublimatória, ele trabalha, sustenta a casa, aparentemente está realizado, está em fase de ser realizado, está em processo de. A questão corporal, aparentemente, mal ou bem, ele está indo adiante, ele organizou uma família, ele teve relações sexuais, ele não se queixa das relações sexuais corporais, mas os aspectos afetivos realmente são bastante confusos ou prejudicados, digamos assim, nesse sentido, e eu já depois vou fundamentar melhor isso. Com destempos nas relações e tudo mais. Submissões de toda a ordem que ele vai dramatizando sem ter consciência e assumindo papéis, dizendo e fazendo coisas que nem sabe muito bem por quê. Ele não tem uma consciência profunda, não tem um verdadeiro insight sobre
aquilo que foi acontecendo ao longo da vida dele, como, por exemplo, se postergar, se deixar em segundo plano, o fato de uma concepção não programada, acidental, fala já de um casal de pais jovens e, ao mesmo tempo, desorganizados, a traição da mulher também como uma desconexão afetiva dele, a gente não sabe qual é o comprometimento dele dentro da relação de casal, independentemente que o caminho não seja por aí, mas que, de alguma forma, ficaram vazios, para usar a expressão que a doutora Alice estava dizendo antes, que foram preenchidos com esse tipo de fantasia inconsciente. Pais desatenciosos, digamos assim, que de alguma maneira aparecem na relação transferencial com a terapeuta. O que nos leva a pensar num ambiente infantil não tão afetivamente, não tão bem organizado, uma certa violência afetiva, descuidos, etc. E, como resultado disso, uma severidade. Depois eu vou me deter também a essa questão da severidade, da formação do superego e tudo mais. Então, eu arrancaria também comentando do sentimento de culpa com relação a essa irmã e o prejuízo que isso causou para ele enquanto a estruturação psíquica. Se a gente pensar em todo o processo identificatório, teríamos pelo menos 3 fases importantes globais assim para pensarmos, ou 4, considerando a fetal: as identificações primárias de Raskowski, lá intraútero, as identificações primárias de Abu-Chain, nos primeiros 4 meses de vida do recém-nascido, que são com características mais genitais, mais amorosas e tudo mais, com a predominância desses aspectos. Depois, Klein, com a identificação projetiva e introjetiva, que de alguma forma a doutora Alice fez referência à questão da bronca, da raiva, da indignação, dele não poder expressar e ao mesmo tempo ter isso tudo dentro dele, que de alguma forma apareceu um pouco, não psicoticamente ou fronteiriçamente, mas de alguma maneira sentimentos de raiva, de indignação que não foram, que ele não pôde, o ambiente não era propício para que as pessoas, para que ele pudesse expressar, conversar, porque tinha, parece que, uma preocupação crítica, digamos assim, de que se portar bem era não falar sobre essas coisas desagradáveis, não expressar o ressentimento, a bronca, não questionar e tudo mais. Então ele foi mais ou menos se encaixando. E a repressão, evidentemente, que ele foi tendo que calar, foi tendo que sucumbir, foi tendo que botar para dentro tudo isso. E aí eu queria tecer um pouquinho alguns comentários da identificação a partir de Freud. Vocês sabem que, para Freud, as identificações primárias começam lá com o aleitamento materno, a questão da nutrição, do aleitamento e da relação de prazer através do aleitamento materno, e essas vivências vão entrando para dentro do ego do recém-nascido através de ter os atributos, digamos assim, do objeto, no caso a mãe, para Freud, né? Então, essa criança começa lá no aleitamento materno, se construi egoicamente, seguindo a Freud, de forma pré-edípica, seguindo a Freud. Agora, com esse tipo de sentimento de culpa e tudo mais, ele nasce 3 anos depois dessa irmã, por parte de mãe, ter ficado com os avós. Ele já nasce, ele é concebido, inclusive, e aqui eu queria colocar Raskowski, com as identificações primárias já intraútero, as percepções que o fetinho vai tendo e o recém-nascido, ele já é concebido dentro desse clima, onde ele passa a ser prioritário para os pais, ainda que estou pensando com a cabeça dele, fazendo o mesmo raciocínio da doutora Liz, e a irmã desprezada, digamos assim, jogada às traças, segundo ele, e o prejuízo que isso causou nesse processo identificatório todo, ou seja, ele não pôde ficar com o melhor, não pôde tomar o melhor, ele não pôde se dar o prazer, ele não pôde ter o melhor de cada um, digamos assim, com fartura, ele não se sentiu com o direito, ele é uma pessoa que não se sente com o direito de ser ele mesmo, a gente nem sabe muito bem quem ele é algo que, através da análise, a gente vai descobrir. Houve um predomínio dos aspectos negativos, e aqui eu quero pensar em termos de Jamil Abu-Chain, da organização perverso, polimorfa e genital. Houve um certo predomínio dos aspectos negativos, seja pelo sentimento de culpa, seja porque o ambiente era mais
crítico, severo, o certo é que houve um prejuízo enorme para esse paciente do ponto de vista da constituição em cima do melhor. O pior foi assumindo o comando, digamos assim, o pior dentro desse contexto, de não se sentir com direito, de se submeter, de não poder estabelecer relações afetivas satisfatórias, não ser um indivíduo instintivo, libidinoso suficientemente como para poder vibrar e tudo mais. Toda a sessão gira em torno de brigas, de maus tratos, desrespeitos, ou seja, isso vai nos dando uma ideia de como o mundo dele está constituído. E eu, claro, estou automaticamente pensando, vou falar depois, em como nós corrigimos, de que maneira nós trabalhamos com esses conteúdos, porque a questão toda é, por um lado, fazer o diagnóstico, entender o paciente desde o ponto de vista do seu mundo interno, com as características das fantasias inconscientes, seus desejos e tudo mais, para falar em Freud, mas, ao mesmo tempo, o que nós fazemos com isso? É como solicitar um exame de laboratório, a gente pede um monte de coisa para o laboratório, e depois o que a gente faz com esses exames do laboratório? Que tipo de projeto nós criamos a partir daí? Então, esse paciente nos leva a pensar num modelo de relação de casal lá dos pais, meio desamoroso, desagregado, não tão afetivamente integrado, e ele se criou assim, meio aos trancos e barrancos, digamos assim, com uma certa severidade no ambiente da casa, com o qual ele foi se submetendo e se identificando. Vocês sabem que vou voltar para Freud, as identificações para Freud se dão principalmente na etapa oral, portanto, tem essa característica de incorporação oral, e depois, prejudicadas por todo esse ambiente, e depois, mais adiante, na etapa fálica, já com complexo de Édipo positivo, um menino em especial que vai, através da relação com o pai, vai originar o complexo paterno e a partir daí o superego, com essas características edípicas severas, digamos assim. Então, esse rapaz, esse paciente tem essa severidade, isso chama atenção, ele é muito duro com ele, com os outros, e a dureza faz parte do dia a dia dele. A vida dele gira em torno desses conteúdos muito duros, que nos remete, evidentemente, a toda essa formação e das relações primárias dele, com o qual ele não se sente autorizado, valorizado, e aí surge o tema da melancolia, e a frase célebre de Freud, que a doutora Alice fez referência de uma outra maneira, que a sombra do objeto recai sobre o ego, o superego critica o objeto, então se melancoliza. Surgem as críticas dirigidas ao ego, que está com a catexia do objeto recolhida para dentro dele. E é um paciente que se submeteu aos maus tratos familiares dentro desse contexto afetivo, eu quero dizer, né? Desordens, pouca conversa, pouco diálogo, pouca profundidade nas relações afetivas, com o qual ele terminou fazendo uma elaboração melancólica, ou seja, ele, desde pequenininho, passou a considerar equivocadamente que ele era o causador de toda essa desgraça, toda essa desordem, que ele foi quem, de alguma forma, fez com que a irmã ficasse lá com os avós, ele ficasse com o melhor, coisa que depois, pelos dados que a doutora Ana Cândida passa, de que que a irmã teve uma doença desmielinizante que deixou ela tetraplégica, que é a paralisia, ou seja, essa irmã ficou, na concepção dele, extremamente prejudicada. Ele se beneficiou de tudo que era da irmã, como se tivesse roubado, traído, saqueado a irmã da energia, da instintividade, da libido e tudo mais. Isso deve dar uma culpa horrorosa nesse homem, que faz com que ele, de alguma forma, incremente a severidade dele. Vamos lembrar o círculo vicioso: sentimento de culpa, necessidade de castigos, aumenta a severidade do superego, aumenta a severidade do superego, aumenta o conflito de novo com o ego, sentimento de culpa, e esse feedback que se realimenta positivamente, esse homem está nesse círculo vicioso, e eu estou pensando agora na solução que a gente vai ter para ele, né, mais adiante, esse círculo vicioso permanente de sentimento de culpa, necessidade de castigo e a severidade do superego, e aí retoma tudo de novo, né. E a elaboração melancólica que ele termina fazendo com que as pessoas abandonem ele, essa é a fantasia, que não vale a pena estar com ele não tem valores suficientemente grandes como para que vale a pena estar com ele. Aqui eu estou repetindo um pouco o que a doutora Liz falou, e eu só queria fundamentar teoricamente, porque sobrou muito pouco para dizer, assim, do ponto de vista do que a gente tem do paciente, assim, porque a questão de
cuidar a identidade do paciente faz com que a gente perca muito material. Então, a gente fica sempre com conteúdo manifesto e com associações muito pobres, perto de uma sessão gravada, com as interpretações e tudo mais, né? É um paciente que busca o castigo a nível totalmente inconsciente o tempo todo, ou seja, se mete em encrenca, se porta mal, diz coisas desadequadas, repete traumaticamente os maus tratos da vida através da compulsão à repetição, através das relações que ele tem, atuações impulsivas e explosivas que ele tem, por não ter consciência profunda dessa história, um paciente que não deu bola, não se importou, ele não linka a história, o passado com o atual, ele vive como se a vida fosse só presente, ele vai tocando a vida sem fazer essa volta ao passado, coisa que no tratamento é muito importante, ir linkando toda vez que possível ele com o passado, seja através das atuações da terapeuta, atuações dele, percepções e fantasias inconscientes, tudo mais, que é para esse homem começar a se dar conta que o passado tem que ver com o presente e que até determina o futuro. Há um incremento, como eu dizia antes, do perverso polimorfo nesse rapaz, nesse homem, em função da pouca valorização, da pouca demonstração de carinho, de amor, de ternura no ambiente da casa, através das relações afetivas desintegradas. E o bom e o ruim ficam misturados dentro dele, ele não sabe exatamente qual é a função. Dentro da função paterna, ele tem alguns elementos que ele seguia, no sentido de propor que ele, sendo provedor ou estando presente, corrigindo as filhas, digamos assim, ou até a mulher, que isso é a função paterna. Esse é um dos aspectos da função paterna. A função paterna é infinitamente maior que tudo isso, ele nem sabe o que é a função paterna. Então ele vai tocando meio de ouvido. E eu estou, de novo, pensando nas interpretações, né? De vítima, ele se transforma em agressor, digamos assim, foi uma vítima da história, todos os prejuízos que causaram todo esse processo identificatório dele, e pela compulsão à repetição, ele passa a repetir essas coisas todas, né? Ele é um homem que foi castrado nas suas possibilidades, porque não houve essa profundidade necessária para enxergar a vida de uma forma direita, e ele, de alguma forma, termina castrando e se castrando as possibilidades instintivas. A gente não vê a instintividade nesse homem. O que chama atenção no relato dele é que é um relato muito duro, muito seco, muito duro, pouco amoroso, digamos assim. Embora deve ter dentro dele esses aspectos, só que sucumbiram por alguma razão, em função dessa história toda, sucumbiram aos aspectos mais tanáticos, mais destrutivos, né? E um superego, como dizia Freud, herdeiro da severidade dos pais, da severidade do ambiente e tudo mais, muito duro, muito rígido, né? Muito inflexível com ele, o que faz com que ele termine sendo com o ambiente dele. Agora, para finalizar, qual seria o projeto de tratamento, se é que a gente pode pensar em termos de projeto, né? O que eu faria com o paciente? Qual seria a minha atitude frente a um paciente desse? Bom, eu trataria de linkar o passado com o presente, trataria de retomar esses aspectos todos que nós estamos falando e que ele não conseguiu falar ou não consegue falar, estabelecer uma relação entre causa e efeito, e trataria que a minha atitude fosse fundamentalmente diferente da história dele. Que eu pudesse resgatar o melhor dele, tentasse mostrar o sentimento de culpa com relação a esses aspectos aos quais nós nos referimos, e a doutora Alice fez referência. Me preocuparia em mostrar para ele a dificuldade que ele tem de usufruir da vida em função desse percorrido todo, mas a minha atitude como terapeuta, eu trataria que ela fosse mais bondosa, mais generosa, mais integrada. Eu trataria de integrar os aspectos dele, tratar de olhar para dentro dele e ver o que ele tem de melhor. Questionaria todo o tema do aleitamento materno, das primeiras vivências de recém-nascido, da presença do pai dentro de casa, mesmo que fossem jovens e desorganizados, como todo jovem, para a maternidade e para a paternidade. Me preocuparia em resgatar o melhor, deixaria o pior um pouquinho de lado, sem desprezar, mas me preocuparia muito em integrar esse paciente com o melhor dele, apostando que, trazendo esses conteúdos que por alguma razão estão dispersos e sucumbiram ao pior dele, trazer esses conteúdos para a superfície, com uma tentativa de
de abrir uma porta de saída para ele. Seria muito cuidadoso no sentido de não ser crítico com ele, mas ao mesmo tempo denunciaria a maldade do ambiente, trataria de discriminar ele desse mundo interno, internalizado e confuso, que muitas vezes faz com que ele se porte mal, mas não necessariamente ele é assim. Trataria de mostrar a submissão, os aspectos mais destrutivos dentro dele. Teria essa postura contenedora, isso é espanhol, de conter, de abraçar, de fazer esse holding de Winnicott, no sentido de ser caloroso com ele, dentro das possibilidades da sessão, evidentemente, sempre com a ideia de incrementar o melhor. É um paciente que tem que ir devagar, aos poucos, e uma história que está internalizada dessa forma, ou mal internalizada, retificar essas identificações não é fácil. Algumas delas, como primárias, são imodificáveis, digamos assim, porque fazem parte da essência dele, mas pelo menos as identificações secundárias são aquelas que, apoiadas nas primárias, ele foi se construindo a partir do complexo de Édipo, já como pós-genitais, digamos assim. Estou pensando sempre em Freud, né? Fica mais fácil de tentar modificar isso aí. Eu pensaria muito em como eu vou fazer para modificar esse homem por dentro, em que eu vou me apoiar, de que forma eu vou, que palavras, que interpretações, de que forma eu vou discriminar ele dos demais objetos, o que é verdadeiro dele e o que não é verdadeiro, o que foi colocado nele, como dizia a doutora Liz, e de que forma eu vou tirar isso para fora, com que interpretações, em que situações. Mas eu faria assim, com uma atitude menos severa, evidentemente, mais contenedora, mais contida, de contê-lo, mais calorosa, respeitosamente, e ao mesmo tempo trataria de ir mostrando como ele foi se deformando desde que nasceu, desde que foi concebido, por ter nascido num ambiente tão árido, afetivamente. E eu pensaria que a minha finalidade seria, de alguma forma, mostrar isso para ele, para tentar que outros aspectos. Eu estou pensando na cena de teatro, com holofote, onde tem coisas boas e tem coisas ruins. A gente enxerga aquilo que ilumina. Então, eu me preocuparia em iluminar as coisas mais positivas sem descuidar as negativas, evidentemente, né? Para tentar abrir uma porta de saída. Esse homem está encerrado no pior, está encerrado no desamor, no descuido, no desafeto. Ele considera que a vida é assim, como todos nós. De alguma forma, terminamos considerando o comum como normal. Ele nasceu e se criou num ambiente assim, cheio de desencontros e de descuidos afetivos. Isso passou a ser normal para ele, nem se questiona. É fácil de ver que ele não se questiona. Quando ele diz, eu lembro pouco da minha infância, da questão de medo. Eu lembro mais adiante, ou seja, que ele teve uma infância traumática, dura, difícil, por todos esses aspectos, e muito mais que a gente não sabe porque não aparece aqui na sessão e tampouco na história dele. Mas é um homem que foi se organizando em cima do medo, o que nos faz pensar sempre em objetos internos duros, severos, ameaçadores, monstruosos, digamos assim, que não deixam ele ter a liberdade de poder se expressar com mais profundidade e buscar o mais autêntico. Eu gostaria muito de me preocupar com o que é autêntico nesse paciente, que é a fonte que eu tenho para me apoiar para modificá-lo. Então, eu iria lá para Jamil, para as primeiras relações objetais, do recém-nascido, a relação mãe-bebê. Algo ele tem, porque ele se formou, ele constituiu uma família, tem filhas, ele é provedor, mas é algo que ficou em segundo plano, que ele não priorizou por essa história de priorizar o pior, de vir meio assim, aos trancos e barrancos, considerando o comum como normal. A vida dele não é normal, ele acha que é normal, mas não é normal. Por que não é normal? Porque houve um predomínio do perverso polimorfo, dos aspectos mais tanáticos, destrutivos dentro dele. Não há um predomínio da genitalidade. Há aspectos genitais, sim, mas não há um predomínio na vida dele. Então, eu me preocuparia muito em trabalhar esses aspectos, assim, como fazer para incrementar o melhor dentro dele, para ajudá-lo a remontar, se reconstruir, como nós ressignificamos o mundo interno de um paciente que acha que a vida é assim, né? Mais ou menos isso. Não queria me alongar muito.
É isso aí. Ana Paciente Cândia. um paciente para trabalhar lenta e progressivamente, né? Com calma, uma sessão atrás da outra, sem pressa. Muito obrigada, Zé. Muito importante sempre e enriquecedora, né, as tuas colocações. Ana Cândida, Liz, o que vocês acham importante? Eu queria só falar um pouquinho, reforçar o que o doutor José Nilton falou, que é muito importante na técnica e no tratamento analítico, estratégia com o paciente. O que o Nilton falou é de suma importância. Nós temos que entender esse mundo interno do paciente. Eu sempre gosto de entender a trama, a novela dele interno e criar uma estratégia dentro desse tratamento. A gente não atira interpretações que nem vai caçar um bando de marrecos e atira um tiro para cá, um tiro para lá, o que caiu morreu, quem pegar morreu. Nós temos que ter uma estratégia dentro desse tratamento, nós temos que entender aonde quer chegar, aonde se quer chegar, não no sentido de grandes êxitos, não, mas o que é isso que o doutor José Nilton falou, e a partir daí nós temos o resto da vida, eu digo, para trabalharmos isso. Mas é muito importante esse conhecimento global do funcionamento do paciente, que o doutor Genilton fala muito bem o que predominou, o que não predominou, como é que nós vamos montar a interpretação, a estratégia com a interpretação, a estratégia no tratamento e a estratégia dentro daquela sessão. De cada sessão nós temos que ter uma estratégia. Isso é o bonito em psicanálise, porque é montar um quebra-cabeça e ver como é que nós vamos, que peça nós vamos encaixar hoje, não, se nós vamos encaixar a perna ou a cabeça, mas estratégia com cada pessoa. Então, eu só queria ressaltar porque isso é fundamental, porque às vezes o que a gente vê é as pessoas que trabalham na área, ou por falta de conhecimento ou falta de supervisão, vão atirando onde caiu, uma reca que caiu, okay. Não é assim, é muito mais sério, é muito mais comprometido, nós temos que saber, nós temos que supervisionar e nós temos que ter análise de pessoal. Esse tripé é fundamental, eu só queria reforçar o que o Dr. Zé Nilton falou. É isso, Raquel. Dentro desse contexto, as palavras que a gente vai escolher para colocar na interpretação, pensando que tipo de angústia o paciente tem, a que etapa vital corresponde, se são conteúdos que estão vindo desde da posição depressiva, ou da posição esquizoparanoide, ou se é lá dos primeiros momentos de recém-nascido, da integração dos pais, o que aconteceu com essa integração inicial, onde o pai, de alguma forma, abre mão para que a mãe cuide o bebê, sem a rivalidade do pai, nos primeiros momentos da vida, e de que forma isso vai transitando depois para Klein, com os conteúdos mais violentos e mais agressivos, digamos assim, as fantasias mais terroríficas que vão surgindo depois, e as ansiedades mais precoces, como isso se organiza dentro da cabeça da criança. Esse homem, de alguma forma, me dá a impressão que ele foi se criando dentro de um ambiente de medo, de muito medo, onde ele não respeita as pessoas por admiração, mas respeita por temor. Então, de alguma forma, aparece isso na transferência quando ele, por medo de perder o amor da terapeuta, perder a terapeuta, etc., ele fica cheio de dedos e, de alguma forma, ele não dá a bronca, que de repente até caberia educadamente, mas expressar o seu desagrado de ter sido esquecido, de ter repetido o pior da história dele, etc., coisa que eu vou fazer um parênteses aqui, eu quero dizer para a Ana Cândida que todos nós já passamos por isso, faz parte da clínica esse tipo de coisa. O importante é saber interpretar depois. Nós nos equivocamos diariamente, isso não é um problema. O problema é quando a gente não percebe a equivocação e não devolve para o paciente os conteúdos inconscientes que fazem parte da nossa equivocação, do nosso equívoco.
Então, quando nós atuamos ou não interpretamos, ou interpretamos de forma equivocada, e logo nos damos conta, porque estamos repensando, estamos conectados com o paciente ali, nós corrigimos. Isso é o que vale. Para o paciente é importante também nos ver de carne e osso, para não nos idealizar como se fôssemos pais superegóicos que não se enganam jamais, que não se equivocam jamais. Então, nós vamos aproveitando essas coisas do dia a dia para ajudar o paciente. Tudo que acontece dentro da sessão, uma vez interpretado, entendido e devolvido para o paciente, é terapêutico, é prático, é construtivo e ajuda o paciente. Mas eu queria ressaltar a tua coragem, Ana Cândida, de trazer esse material já com essa ruptura do enquadre, digamos assim, de saída, e a compreensão disso logo depois e a devolução para o paciente. Então, isso nos deixa mais à vontade para trabalharmos como psicanalistas, porque o que a gente não faz agora, faz amanhã. O que a gente não faz no início da sessão, faz no final. E o paciente está sempre nos dando a oportunidade de corrigir. Nós é que temos que ter esse olhar atento, como dizia a doutora Liz, de ver como vamos fazer para entrar e sair da sessão. Um ouvido escuta e o outro elabora a interpretação, né? Trabalhamos sempre em 2 níveis do nosso ego. Uma parte está ali atenta no conteúdo do paciente, outra parte está carburando, como se diz no ditado popular, para tentar organizar uma interpretação e devolver, levando em consideração as palavras, o tipo de ansiedade, o tipo de conteúdos e fantasias que vão aparecendo e os conflitos que derivam daí. Então, nós vamos conversando com o paciente, como uma conversa tranquila e serena, como estamos fazendo agora, escutando mais do que falamos, fazendo com que o paciente vá na frente para se sentir importante e ter a consciência de que a vida é dele e ele deve ir na frente. Então, nós vamos, aos pouquinhos, acompanhando o paciente, fazendo essa devolução toda, a partir do paciente. Ele é que vai nos dizer o que nós temos que interpretar, a partir daquilo que nós percebemos do que ele diz. Então, esse paciente nos leva a esses cuidados todos. Esse paciente me mobilizou a vontade de cuidá-lo, assim. Se ele fosse meu paciente, eu teria um cuidado muito grande com ele, de recebê-lo na hora, de estar atento, olhando para ele atento, de estar ligado nos tipos de fantasias que vão aparecendo, de me sentir à vontade para falar com ele interpretativamente, né? De uma maneira tranquila e serena, como estamos fazendo agora. E com certeza, isso seria retificador para ele. Que ele possa se remontar, se reconstruir de dentro para fora a partir da percepção daquilo que foi internalizado de forma errada. Esse paciente, ele é deformado. Se a gente pensar nele, eu pensaria nele como um carro novo que caiu do caminhão, que saiu da fábrica e ia para a concessionária. Então, amarrotaram ele desde cedo. Ele está todo amarrotado. Como eu desamasso esse paciente para que ele volte à situação original, né? Caiu do caminhão cegonha. Eu tenho que fazer ele voltar ao natural, ao que era primordial dentro dele. É um trabalho de artesão, né? É um trabalho difícil, é um trabalho minucioso, que a gente vai ali aos pouquinhos, como dizia a doutora Liz, uma interpretação aqui hoje, uma amanhã, a gente depois vai completando, vai complexizando com o passar do tempo, vai complexizando o conhecimento, e lá adiante, 1, 2, 3 meses depois, a gente completa uma interpretação que foi feita cá, sem tanta profundidade, porque o paciente vai nos fornecendo esses elementos todos. Esse é um paciente que tem que tecer, para usar a expressão da Liz, tecer essa tela toda da trama da história dele, refazendo a história de uma forma cuidadosa e chamando a atenção para ele que o que ele pensa que é verdadeiro, que é puro, que é absoluto, que etc., talvez não seja assim. Isso seria o ressignificar, o reconsiderar, o parar para olhar para dentro, né? Eu faria esse exercício com ele no cotidiano, das sessões, de ajudá-lo a repensar a vida de uma forma mais profunda. Sem tanta certeza, sem tantas convicções. Me preocuparia em duvidar de algumas coisas, no bom sentido, né? De algumas coisas. Faria algumas perguntas para ele, interpretaria de forma de pergunta, algumas vezes, tentando quebrar essa convicção de que a vida é assim. Por que tem que ser assim? Por que ele terminou desse jeito? O que aconteceu na relação de casal? O que ele repete nessa relação de casal? Por que a dureza com as filhas, ou as filhas para com ele, ou para com a mãe? Por que esse ambiente tão duro assim dentro de casa, com tanta coisa boa para poder
se dizerem, não que não possa ou não deva ser duro em determinados momentos, mas não o tempo todo. Então, isso me preocuparia bastante, tecnicamente, com esses aspectos. E eu teria certeza que eu estaria trabalhando dentro dele, tentando remodelar, reorganizar, ajudar ele a pensar, repensar, seguindo sempre atrás dele, claro, né? Tecnicamente, cuidando o tom afetivo dele, usando as palavras dele, e assim por diante. Raquel, só vou complementar um pouquinho o que o Zé falou. É um paciente que está há muito pouco tempo comigo, então eu ainda estou me inteirando e Sim. como é importante esse espaço aqui, de várias cabeças pensando ao mesmo tempo, ilumina o palco inteiro, né? Não é só uma situação, ilumina tudo, e isso é bárbaro em psicanálise. E então é um paciente que realmente é muito dissociado as coisas nele, ele não junta nada, então toda vez que eu interpreto as situações, para ele é uma surpresa as ligações que ele mesmo vai conseguindo fazer, né? A situação em si do dia do engano, evidentemente eu me dei conta, porque naquela semana, mais 2 pacientes haviam desmarcado. Como que eu só me esqueci dele, né? E então eu coloquei isso no início da sessão para mostrar, porque ele queria negar aquela situação de abandono Sim. e eu precisava mostrar para ele que aquele abandono Desmascarar isso é importante. é isso, não, porque isso não é uma característica minha esquecer dos pacientes. Eu me colocaria tecnicamente no lugar do perseguidor nessa hora, ou seja, da pessoa que se equivocou, até para trabalhar essas questões Não, melancólicas às quais a Liz fazia referência, é, de que eu esqueci, eu troquei, eu fiz a confusão. Tá bem, mobilizado por ti, pelos teus conteúdos, mas eu atuei. Então, o atuar é uma responsabilidade minha. Mas isso não é o mais importante. O importante é que a gente entenda, já que eu atuei, a que isso corresponde dentro de ti. Então, a gente faz a limonada do limão, né? exatamente. Esse é o meu objetivo com ele nesse momento, entender cada vez mais da onde que essas questões todas estão surgindo. E aí eu vou, já que a gente está falando tanto em abandonos, né? Depois dessa sessão, 2 semanas depois dessa sessão, o pai dele morre. Então agora nós temos mais um elemento importante de Mais uma perda. uma perda, mais um abandono importante, Sim. né? Que vai ser mais um ingrediente Bom, nessa. talvez fique mais fácil de interpretar, porque o tema está mais na superfície agora, ele não possa negar tanto. Aí nós temos, como mecanismo de defesa, a negação, repressão, a dissociação, a intelectualização, racionalização. Ele foge desse tema o tempo todo, porque são os mecanismos de defesa do ego ao serviço do superego, totalmente um ego totalmente fraco, débil, assustado, que não se atreve a revelar as verdades. Então, o ego vai encontrando formas de se escapar pelas tangentes de frente. Eu queria fazer uma pequena paradinha aqui, que eu lembrei agora, pela hora que nós estamos. As pessoas que estão em casa nos acompanhando, eu vou reforçar a notícia da doutora Raquel, dizendo que não se desconectem do Maestria ainda, porque no final vai ser revelado uma surpresa agradável, um brinde, digamos assim, que o Maestria vai fazer para quem está conosco, e porque quando vai terminando as pessoas já vão se voltando para a vida e se desconectando precocemente. Então, que não saiam não se desconectem do Maestria, porque no final vai ter a doutora Raquel vai passar uma informação de um material interessante, gratuito, né? Interessante para eles usufruírem. Voltando agora à sessão, Ana, com a morte do pai, fica mais fácil para ti, evidentemente, trazer o tema do luto, da melancolia, associar lá com a irmã que também, entre aspas, morreu para a família, o sentimento de culpa, as broncas, agora estou tomando a lisa, as broncas que ele tinha com relação ao pai, como é que ele vai expressar, já que o pai morreu, esse pai que metia medo vai ficar mais persecutório, porque agora tá num outro nível, mais ameaçador, com o nível dos mortos, e tem muita coisa para falar a partir de agora, vai ficar bem legal.
Liz, eu vi que tu tinha mencionado que tu ia colocar alguma coisa. Me escuta, Liz? Raquel, não tem nada a acrescentar. Nada. Tá, para mim tá ok. Bom, a gente vê o quanto de material que com uma sessão se consegue pensar, debater, né? Então, cada vez mais a gente vai podendo, através de espaços como esse, né, ver o quão é importante estudar e se aprofundar, né? Que a gente vê o impacto que a gente, enquanto profissionais da saúde, pode ter na vida dos pacientes, né, que nos procuram para tentar viver melhor e resolver suas questões. Algo mais por hoje? Então, eu vou passar a palavra ao Dr. José Newton novamente, que ele vai nos revelar, né, essa surpresa para os ouvintes. Ficou para mim, então. Tá bem. Não, o que o Maestria está oferecendo hoje como uma cortesia para quem está conosco é um mini curso de técnica, são 3 seminários de técnica psicanalítica, falando bastante disso que nós estamos falando aqui, bem legais, muito interessante, eu aconselho que as pessoas façam. São seminários EAD, quem está em casa pode entrar no link que está aí abaixo da página que permite a inscrição, e esse curso é totalmente gratuito, e é um mini curso, uma mini parte, digamos assim, de um curso muito maior que nós vamos oferecer logo a seguir, de técnica, muito mais aprofundado, muito mais complexo. Esse ano nós estamos nos dedicando profundamente ao tema da técnica, e esses seminários, essas discussões de material clínico, como nós estamos fazendo aqui, também tem que ver com a ideia de repensar e aprofundar um pouco o tema da técnica. Então, para quem quer estudar e quer aprofundar um pouquinho mais e quer dar uma revisada na teoria da técnica e na técnica, tem esse curso que estamos oferecendo aí, o Maestria está oferecendo na página, que quem está nos acompanhando pode entrar e se inscrever, ou então entrar em contato com o Espaço Maestria, que é o pessoal da nossa comissão vai responder e vai tratar de elucidar alguma dúvida. Fundamentalmente era isso, Raquel. Então, tá bem, chegamos ao final, 10h24. Agradeço o espaço a convivência, que é sempre enriquecedora com vocês, e agradeço a todos os ouvintes. A todo mês, né? Esse projeto é um projeto que vai ter frequência mensal, né? Então fiquem atentos às próximas datas, que a cada mês a gente vai trazer uma sessão real de caso clínico, claro que ela é modificada, né? Mais uma vez a gente fala que todos os dados são alterados para preservar o sigilo, mas são sessões reais que a gente pode entender e estudar a técnica e a teoria psicanalítica. Muito obrigada. Só um segundinho, Raquel. Essas sessões são muito importantes para quem está em casa, porque são sessões degravadas, ou seja, não são sessões reconstruídas. São sessões que foram gravadas na sessão original, depois foram degravadas e foram modificados os aspectos mais identificatórios, mais pessoais, mais íntimos, para que não se identifique o paciente, e retiradas as interpretações também da terapeuta, para que o ambiente não fique tão persecutório, fique mais à vontade para a gente poder pensar com profundidade. É uma experiência ímpar essa, porque normalmente as pessoas trabalham com supervisões reconstruídas, né? Aqui não, aqui o material é exatamente igual como aconteceu na sessão, no tratamento do paciente. É muito importante ver as coisas como são. É diferente um pouquinho de quando quando a sessão é reconstruída, né? Aqui é exatamente igual, no mesmo tempo. Raquel, eu queria só falar uma coisa, só reforçar. Eu tive a oportunidade de escutar alguns seminários desse mini curso, do curso de técnica, então eu queria recomendar ao pessoal, porque está muito bom. Fala muito da teoria e da teoria da técnica,
sempre digo, psicanálise a gente não toca de ouvido, a gente tem que saber. Então, eu recomendo, pelo menos, vejam depois tome o remédio. Mas eu recomendo, realmente vale a pena para o pessoal poder. Vocês acham que nós podemos descodificar o material do paciente? É porque não mudamos muito, seguimos mudando. Então, eu recomendo ao pessoal que não deixe de assistir esse mini curso. Eu não sei se foi a minha internet, Liz, mas na tua fala teve um problema de delay, né? A Liz falou sobre esse curso, né, que está sendo disponibilizado no Espaço Maestria, que é sobre técnica psicanalítica, né, e que concordo, né, é da maior importância, qualidade e necessidade para quem trabalha. Agora, Liz, voltou o teu sinal. Não sei se a minha está bem, está ok aqui. Então, não saberia te dizer, Raquel. Mais alguma coisa, Ana Cândida, Zé, Liz? Então, tá bem. Encerramos agora, né? Muito obrigado pela participação de todos. Eu também agradeço a minha oportunidade aqui. Até mais um encontro.